Olá, tudo bem? Hoje é um grande dia, nós temos um convidado muito especial. Logo, logo você já vai saber quem é. Por isso, aquece o teu coração aí, se prepara para tudo que nós vamos viver hoje e que você possa, de fato, adorar, louvar, agradecer a Deus, cantar, que seja um dia especial, que não seja só mais um dia na sua vida, mas que seja um dia de encontro com o Senhor. Então, se prepara para tudo aquilo que nós vamos viver agora e que você possa, através dessa canção, se entregar completamente a esse momento. Vamos lá? Eu era órfão, hoje eu sou filho. Contudo aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o
uma vez, o Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis são, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. Pra sempre, amém. Toda glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda igreja, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Mais uma vez, adore ao Senhor no seu lugar. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. O mês de julho, historicamente falando, é um dos meses mais difíceis para a nossa igreja. Todos os anos nós temos uma queda significativa nas nossas entradas. E por isso eu gostaria muito de contar com a sua generosidade. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, verso 5. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem, antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram,
então ela estará pronta como uma oferta generosa e não como algo dado com avareza. Olha o que o texto está dizendo, que quando a gente se prepara, quando a gente se organiza, a nossa oferta ela é uma oferta generosa, mas quando a gente deixa para fazer na hora, de última hora, sem pensar muito, nós acabamos agindo com avareza, e não é isso que Deus espera de você. O texto continua dizendo assim: lembrem-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, vai colher fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então esse texto está nos ensinando a nos organizarmos e a nos prepararmos para ofertar e para entregar uma oferta de gratidão. E mais do que isso, ele está dizendo que aquele que semeia pouco vai colher pouco, e aquele que semeia fartamente vai colher também de maneira farta. Então que você possa semear, e o texto diz que nós devemos semear com alegria, que você possa fazer isso com muita disposição, com muito amor, com muita gratidão e com muita generosidade. Como você já sabe, aqui tem um código de QR Code, você pode abrir um boleto, cartão de crédito, aqui as contas bancárias da igreja, você pode fazer uma transferência ou você pode agendar e deixar salvo algumas transferências já, ou nós podemos buscar também na sua casa, caso você faça parte do grupo de risco. Só não deixe de honrar a Deus, só não deixe de agradecer e entregar para Ele o seu dízimo e a sua oferta. Então, enquanto nós cantamos a próxima canção, você tem toda a liberdade para fazer isso, amém? Vamos lá? Vamos fazer isso juntos? Oh, tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e eu agora me alegro em tua luz. Em tua luz, em tua luz. Pessoal, hoje a gente tem a alegria de apresentar, de trazer, de receber aqui o pastor André Fontana. Para quem ainda não sabe, o André Fontana é o meu pastor, é o meu mentor, o meu discipulador. Tive o privilégio de trabalhar com ele, de pastorear junto com ele por quase 10 anos. E ele continua sendo pastor do meu coração, alguém que tem caminhado comigo e me discipulado, me mentoreado. Então, sim, é uma alegria imensa receber hoje ele aqui. Eu gostaria que você recebesse ele também com muito carinho e que Deus falasse ao seu coração através da vida dele. Então, feche os seus olhos aí na sua casa e ore comigo dizendo: Deus, fala, Pai, fala hoje conosco, Pai. Tudo o que nós mais queremos é ouvir a Tua voz. Ministra aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa igreja, para as nossas famílias, para o nosso coração, e que hoje, de fato, seja um dia de encontro transformador com o Senhor, ó Pai. Aquece os nossos corações, tira toda distração e que nós possamos estar focados naquilo que o Senhor quer falar conosco, e é por isso que nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Receba com muito carinho aí o pastor André Fontana, e que Deus possa falar ao seu coração, amém? Oiê, tudo bem, pessoal? Muito legal estar aqui com vocês de novo, mais uma vez. Juan está de férias, então ele me pediu para substituí-lo, e é um privilégio poder estar aqui com vocês e também substituir o Juan. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de gastar um tempo orando pelo esse encontro que a gente vai ter, pela mensagem que a gente vai conversar agora, para que essa mensagem caia no coração da gente, como uma semente cai num terreno fértil e possa produzir, possa germinar, brotar uma árvore que vai produzir bastante frutos. Então eu gostaria de convidar a orar. A minha oração, Deus, é que o Senhor abençoe a reflexão em cima da Tua palavra, esse texto que traz para nós um assunto tão pertinente aos nossos dias, e por isso eu quero pedir que o Teu Espírito venha sobre nós e trabalhe no coração da gente de acordo com a Tua palavra. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Nós vivemos um período de pandemia, e o fato é que o medo tem tomado conta do coração da gente em alguns momentos.
A gente fica com medo se vai perder o emprego, a gente fica com medo desse novo normal que estão dizendo, o que significa isso. A gente fica com medo de ser contaminado, e se formos contaminados, como é que nós vamos reagir? Será que a gente sai? Será que fica sequelas? Sei lá. Um monte de incertezas na nossa frente, um monte de situações novas que nós nunca vivemos antes, que geram uma certa insegurança, que trazem para nós um certo receio. E é em cima deste medo, desse receio, dessa condição que eu quero trabalhar com vocês hoje, para que vocês possam fortalecer o coração de cada um de vocês nesse período que nós estamos vivendo, mas isso à luz das Escrituras. A gente vai pensar no texto de Isaías 41, verso 10, mas daqui a pouco a gente vai chegar nesse texto. Antes eu quero esclarecer ou conversar com vocês algumas coisas. Primeiro, se a gente fosse definir o que é medo, é o sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação ou um objeto. Medo, ele é uma emoção primária. Emoção primária é aquelas que são externadas no nosso rosto quando nós as sentimos. Por exemplo, quando você está alegre, você tem a expressão de alegria pode ser vista no seu rosto. A aversão, o nojo também pode ser visto no seu rosto. Da mesma forma como o medo, ele também pode ser visto no seu rosto. O medo, ele é fruto de uma situação, mas ele tem uma relação de insegurança, mas ele tem um objeto, um foco. É uma pessoa, é uma situação, é alguma coisa, porque não existe medo sem um objeto, sem um foco. Por exemplo, eu estou com medo. Medo do quê? Não, de nada. Não existe isso. Eu tenho medo de bicho, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de ser contaminado pelo coronavírus, enfim. O medo, ele sempre está ligado a uma situação, ou uma pessoa, a um objeto. Ele nunca acontece na vida da gente sem que tenha essa correlação de se ligar a alguma coisa. Então, a gente entende que o medo é essa insegurança. O que é isso que vem à minha frente? O que é que pode acontecer? A gente lê, por exemplo, o texto de 1 João, quando diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo, ou seja, o medo, ele está vinculado a algo, e em geral é algo negativo. O medo é vinculado a algo negativo, a algo mal, a um castigo, a uma mordida de um bicho, a um emprego que eu perco. Ou seja, então essa é a relação de medo, ela tem essa característica sem dúvida nenhuma. Agora, a primeira vez que medo aparece na Bíblia, ele aparece como a primeira emoção e o primeiro sentimento que é descrito ao homem quando ele comete o pecado lá de Gênesis 3. E eu quero pensar com vocês a respeito desse texto de Gênesis 3 e entender o que é o medo propriamente dito. O texto de Gênesis 3 diz o seguinte, começa dizendo, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela, a serpente, perguntou à mulher. Quando você lê o texto de Gênesis 3, você sabe que Deus colocou o homem no jardim do Éden para ele cultivar tudo o que existia da criação de Deus para com este planeta. Olha, você pode dar nome aos bois, você pode fazer crescer e multiplicar, você pode administrar esse planeta, cultivar o que eu estou aí dando a você como oportunidade para você cultivar, enfim. Deus cria o homem com o propósito de ser coparticipante na gestão desse planeta com o próprio Deus. E ele diz, olha, mas no meio desse jardim há uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta você não pode comer, porque no dia que você comer, você certamente vai morrer. A serpente chega para a mulher, e a serpente, o texto não diz, mas nós entendemos ao ler a Bíblia que é a própria encarnação do diabo, é a presença do diabo na vida da mulher, seduzindo a mulher a
a se rebelar contra Deus, ela chega ali e propõe que eles comam do fruto, eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir daquele momento o pecado entra na vida deles e há uma desestabilização integral. Eles passam a ter problema consigo mesmo, eles passam a ter problema com o próximo, eles passam a ter problema com toda a criação, mas principalmente eles passam a ter problema com o próprio Deus. Ou seja, o texto de Gênesis 3, ele relata a queda, e essa queda traz uma confusão generalizada para o homem. Mas ele começa descrevendo que a serpente, que era o animal mais astuto de toda a criação, chega para a mulher e conversa com a mulher, perguntando o que foi mesmo que Deus disse. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que não havia nada que ameaçasse a Eva. Porque se eu estou num jardim e uma serpente chega, eu confesso para vocês que eu vou morrer de medo. Eu particularmente, eu não gosto de bichos. Eu tenho um animalzinho, um cachorro, com esse eu me relaciono muito bem, mas com os outros bichos eu tenho uma certa dificuldade. Uma cobra, então, eu teria pavor, eu sairia correndo. Agora, Eva e Adão, eles viviam numa condição aonde a serpente chegava para conversar com eles, e era de fato o animal mais astuto dos animais selvagens criados por Deus, ou seja, para nós seria uma grande ameaça, mas para Eva não era uma ameaça alguma, porque na verdade, naquela condição em que ela vivia, no seu relacionamento com Deus, não havia nenhuma coisa, nenhuma situação, nenhuma pessoa que a ameaçasse. Ela não tinha, por exemplo, um predador natural que ela tinha que se esconder. Ela não tinha inimigos com quem ela tinha que fugir. Ela não tinha a ameaça de um vírus ou de uma bactéria que poderia dominar a vida dela e matá-la. Na verdade, a morte foi consequência do pecado. Ela não tinha a expectativa da perda de um emprego, a expectativa de um casamento quebrado. Não, ela não tinha nada que a ameaçasse, porque ela estava segura em Deus. A relação dela era de total segurança com Deus. Deus provinha tudo o que ela precisava. Deus promovia tudo o que eles precisavam. Deus cuidava deles em todos os sentidos. Ele era o provedor, ele era o protetor, ele era o mantenedor daquele casal. Nada no início da criação ameaçava o ser humano. Entretanto, a narrativa bíblica conta que os olhos dos dois se abriram e perceberam que eles estavam nus e depois juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A partir do momento que eles ouvem, Eva ouve a voz da serpente e ali pega daquele fruto e come, diz que ela oferta a Adão e Adão come do fruto junto com Eva e os olhos dos dois se abriram. Interessante de pensar nisso, porque o que é que mudou na criação? Nada, a não ser a maneira como eles enxergaram todas as coisas. Não houve, quando ele comeu aquele fruto, o céu ficou escuro, as montanhas começaram a cair, abriram-se valas gigantescas, os animais começaram a correr, nada. O texto diz que a única coisa que aconteceu foi que os seus olhos se abriram. Eles passaram a enxergar a criação, o mundo, a vida de outro prisma. E o prisma é, vocês se tornaram agora como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que isso significa? Significa que até o pecado entrar na vida deles, o que acontecia dali para trás é que Deus era aquele que discernia o que era bom para eles e promovia sempre o bom, o bem para a vida deles. E o mal nem existia, nem era incluído, porque Deus, ele promovia o que havia de bom, de bem. A partir do momento que o homem come daquele fruto, dando um grito de independência para com Deus, ele se torna responsável por discernir o que é o bom, o que é o bem e o que é o mal, e ter que escolher entre eles. Antes eles não faziam essa escolha, eles viviam seguros, eles viviam tranquilos, eles não tinham ameaça nenhuma, eles não tinham consequência errada nenhuma, pelo contrário, Deus cuidava de tudo. Mas ao mesmo tempo,
ao tempo que eles comeram do fruto. As circunstâncias mudaram, porque Deus já não estava mais ali. E eles partiram, ou começaram, a ter que escolher entre o bem e o mal, e arcar com as consequências das suas escolhas. O resultado de tudo isso é que o texto apresenta dizendo que quando Deus chega para conversar com eles no jardim, como Deus fazia constantemente, diz: Adão, cadê você? E ele não encontra Adão. Adão, cadê você? E ele não encontra Adão. Então, Adão sai de trás de uma moita e diz: olha, eu estou aqui. Ele diz: o que aconteceu? Ele disse: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. Todos os dias o Senhor vinha conversar com Adão e Eva. Todos os dias. Naquele dia, uma situação diferente aconteceu. Porque eles haviam pecado, feito o que Deus não queria. E a partir de agora, a vida deles estava na mão deles. O resultado de suas escolhas já não mais dependiam da escolha de Deus para a vida deles, mas agora dependiam das próprias escolhas e as consequências daquilo que escolheram. Portanto, eles tiveram medo. Olha a dinâmica do texto. O texto diz: ouvi teus passos no jardim, uma situação. O Senhor sempre vem aqui conversar com a gente, mas agora nós estamos vivendo uma situação diferente. É um caso novo, é inusitado. Porque agora nós fizemos o que o Senhor não queria que fizéssemos. Nós escolhemos aquilo que o Senhor não queria que escolhêssemos. Portanto, nós sabemos que nós teremos uma consequência agora. E porque o Senhor chegou aqui, diante dessa situação nova, surgiu uma reação nova. Eu tive medo. A reação sempre está associada a uma emoção e uma ação. A emoção foi: eu tive medo. E a reação, a ação, foi: eu me escondi. Eu tive medo, por isso eu me escondi. Essa emoção vem por causa de situações, como eu disse no início. A gente não tem medo do nada. A gente tem medo do que a situação está promovendo. E a situação apresenta pessoas, coisas ou um movimento qualquer que me deixa com essa emoção à flor da pele, que é o medo. E aí eu reajo em torno disso. Ou eu vou para cima, ou eu saio correndo, ou eu me escondo, seja lá o que for. Mas o fato é que o medo, ele é uma emoção fruto de uma situação que gera uma ação. Agora o texto nos revela algo mais. O texto diz: porque estava nu. Olha que texto bacana. Olha que coisa bonita que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que o medo, ele não é simplesmente uma emoção que brota porque a situação promoveu tudo isso. Mas houve uma deliberação de Adão. Adão disse: porque eu estava nu. O Senhor veio e eu reconheci que eu estava nu. Eu entendi que eu estava nu. Romanos 1, ele fala um pouco mais da queda. Ele diz que Deus nos considera pessoas indesculpáveis, porque nós sabemos quem Ele é, mas trocamos a verdade pela mentira e criamos para nós ídolos. Mas, lá para frente, ele diz que ele deixou ou tornou fúteis os pensamentos e o coração insensato obscureceu-se. Romanos 1 fala claramente isso: mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O pensamento se tornou fútil. O que a Bíblia usa como palavra em Romanos é o dialogismo. É a mesma palavra que vem da raiz de diálogo. Ou seja, os pensamentos têm a ver com esse diálogo que eu estabeleço comigo mesmo. Eu tenho uma situação, então eu estabeleço um diálogo comigo mesmo nessa situação, me faz interpretar essa situação. O resultado de tudo isso é que há uma reação, emoções e ações.
quando eu vejo uma situação, eu enfrento uma situação, eu faço um diálogo na minha cabeça comigo mesmo. Os meus pensamentos começam a tramitar. E como é que isso funciona? Eu vou buscar num banco de dados uma série de informações que vão me fazer interpretar aquela situação. Tem muitas coisas que estão por trás de tudo isso. Porque o medo em si, ele não é uma emoção negativa. O medo, ele é protetor. O medo, ele me faz olhar para os dois lados da rua e atravessar somente quando estiver seguro. Porque se eu atravessar sem medo, pode ser que um carro venha e me atropele. O medo me faz não entrar num beco escuro, porque ali pode ter um ladrão. Um medo, ele de uma certa forma, ele é protetor. Numa determinada situação, eu pego aquela situação e eu vou buscar, na minha formação toda, naquilo que me constituiu até hoje, um banco de dados, as informações que me farão interpretar aquela situação. Tem coisas que têm a ver com a minha genética, tem coisas que têm a ver com a maneira como eu fui criado, tem coisas a ver com o ambiente social, tem coisas a ver com a minha formação emocional, tem um monte de coisas que me influenciam, mas me fazem buscar no meu banco de dados, que eu pego todas aquelas informações. E diante dessa situação, eu faço escolhas que geram em mim o medo e as ações. Interessante que o medo, ele é fruto da incerteza da situação, do objeto, da pessoa à minha frente. Eu não tenho mais Deus, que é quem decide entre o bem e o mal, portanto agora a decisão entre o bem e o mal, ela é minha. Eu fico muitas vezes paralisado diante dessa situação e eu sinto medo, e aí eu não resolvo. Interessante que apesar do medo ser uma emoção saudável, o medo, ele também pode se tornar uma doença, uma fobia. Tem gente que não entra em elevador, tem gente que não senta num salão público, que não seja perto de uma porta, porque se ele não vê que a rota de fuga está próximo dele, ele não vai para frente. Tem gente que não entra numa sala com um bicho, tem gente que não anda de avião. Enfim, isso se torna uma fobia que você precisa procurar profissionais da área para poder trabalhar tudo isso. E você tem o medo, que também é natural e ele é protetor. Entretanto, existe um tipo de medo que nos paralisa muito fortemente. Esse tipo de medo, ele nos faz muitas vezes não tomar uma decisão certa e sábia, que nós sabemos que temos que decidir, porque nós temos medos da consequência. Afinal de contas, o medo pressupõe castigo. Eu não vou decidir por algo, porque eu estou com medo, então eu fico paralisado. Eu não tomo determinada posição porque eu estou com medo, portanto eu fico paralisado, eu fujo da responsabilidade, eu não resolvo a situação. E é em cima deste medo que me paralisa, que não me deixa ir para frente, que eu quero trabalhar nesse dia, pensando no texto de Isaías 41, verso 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O texto de Isaías, ele é escrito pelo profeta Isaías, que era filho de um nobre que andava na corte de Israel de forma tranquila, não tinha impedimento. Isaías, ele escreve para uma nação de forma interessante, porque logo no capítulo 6, ele fala que ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, e as vestes enchiam aquele lugar de fumaça, ao som da sua voz, os batentes da porta tremiam, tinham anjos que voavam sobre a sua cabeça, dizendo, Santo, Santo, Santo. E o livro de Isaías todo, ele é fundamentado em cima dessa visão, o Deus Santo, 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 Deus Santo, Santo, Santo. Entretanto, Isaías também trabalha apontando o erro do povo de Israel e de uma certa forma de todas as nações, dizendo vocês não têm um compromisso sério com Deus, vocês não são santos como Deus é santo, vocês estão se distanciando cada vez mais de Deus, e vem uma palavra de confronto do capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías. No capítulo 39, a história muda. Ele começa a falar de um Deus que conforta. Ele diz,
a coisa vai ficar suja, vai ficar difícil para este povo que não é santo, pelo contrário, um povo profano. Mas no meio de tudo isso eu vou montar uma nação para mim. E aí, a partir do capítulo 39, ele começa a confortar e depois dar esperança para este remanescente que ele está formando como nação sua. Então ele trata nesse texto, desenvolvendo o conceito da santidade de Deus versus a impureza, o homem profano, depravado, e as consequências disso, dessa relação. Aí ele chega para o seu povo e diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gostoso de ler esse texto. Mais gostoso da gente destrinchar esse texto. Por quê? Porque ele começa com 2 mandamentos. Ele diz: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Os 2 mandamentos não tema e não tenha medo. Ele não diz não tema como se fosse uma opção. Não tenha medo como se fosse uma opção. Olha, se der, se for possível, se for favorável, se estiver tranquilo, aí você não tema. Você não tenha medo. Ele está dizendo o tempo todo, afirmando, dando uma ordem, um mandamento, dizendo: não tema, não tenha medo. É interessante de ler, porque quando Deus nos dá uma ordem, muitas vezes a gente acha que Ele está nos dando uma ordem sem que Ele ofereça o subsídio para que essa ordem seja cumprida. Isso não é verdade, vou ilustrar. Os 10 mandamentos começam com uma ordem solene, que denominamos como o primeiro mandamento. O texto diz: não terá outros deuses além de mim. Vocês não vão criar, estabelecer outros deuses que não sejam eu. Ou que não seja eu. Eu serei o único Deus da sua vida. Aí talvez na sua cabeça você esteja pensando: puxa vida, esse é um mandamento, é uma ordem. Então agora eu tenho que criar o subsídio, a força necessária para fazer de Deus o meu único Deus. A questão é que antes mesmo de dar a ordem, Deus já havia dado o subsídio. Ele diz que eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Escuta, fui eu que te tirei do Egito. Vocês estavam lá 400 anos praticamente nessa escravidão toda. Eu os tirei de lá e tirei com braço forte. Trouxe vocês para perto de mim. Portanto, eu sou o teu Deus. Sou eu quem faço todas as coisas. Vocês não precisam temer mais coisa alguma. Vocês não precisam ter medo de nada, porque eu estou com vocês. A decisão agora cai sobre mim. O achar, o encontrar, o definir o que é certo e errado, o que é bem e o mal, é minha responsabilidade. A responsabilidade de vocês é me terem como o próprio Deus, o único Deus, o Deus exclusivo da vida de vocês. Por isso que quando Isaías traz a palavra do Senhor, Deus está dizendo: não tema e não tenha medo. Ele não deu esses 2 mandamentos e diz: agora se virem, vão achar as forças que vocês precisam para que esses mandamentos sejam cumpridos. Vão achar as ferramentas necessárias para que esses mandamentos sejam obedecidos por vocês. Olha, não temam, não tenham medo, vão procurar as armas necessárias para que vocês não tenham medo, para que o medo não seja experimentado por vocês. Na verdade, o próprio texto de Isaías 41:10, além dos 2 mandamentos de não tema, ele apresenta os subsídios todos que eu e você precisamos ter para não ter medo de coisa alguma. Então vamos pensar nesses 5 pilares que fortalecem esses 2 mandamentos. Antes deles, Deus está dizendo: Ele traz para si a responsabilidade. Eu sou o teu Deus. Eu estou com você, eu o fortalecerei, eu o segurarei, eu o ajudarei. Deus diz: olha, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo, eu sou o Deus. Então, quando a gente pensa que Deus está dizendo que nós não precisamos temer nada, que a gente não precisa ter medo de coisa alguma,
Ele está falando isso porque ele está dizendo, sou eu. A responsabilidade é minha. Eu estou chamando para mim a responsa. Ou seja, vocês não precisam temer, porque as coisas não estão sob vocês. Vocês não precisam temer, porque as situações estão sob mim. É sobre o meu ombro. É sobre o meu braço. Sou eu que estou no comando. E aí ele apresenta os 5 pilares que nos fortalecem a não temer, a não ter medo de coisa alguma. O primeiro pilar é, eu estou com você. Eu estou com você. Aqui na nossa igreja a gente tem um pastor de criança chamado Bruno. O Bruno, toda vez que vai conversar com uma criança, e o Bruno é mais alto que as crianças, ele é mais forte que as crianças bem pequenininhas chegam para falar com ele, ele se agacha, olha nos olhos das crianças e conversa com as crianças. Eu já vi nessa posição as crianças rindo com ele, como também já vi nessa posição o Bruno dizendo, olha, não é bom você fazer isso, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, uma bronquinha. Mas ele desceu à altura da criança. Eu estou com você. Deus não está dizendo lá do trono. Deus não está dizendo do centro do universo. Deus está dizendo, eu estou do seu lado. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei coisa alguma, porque tu estás comigo. Significa que Deus está dizendo, este vale de sombra que você vai passar, eu estou passando com você. Você não precisa temer coisa alguma, porque eu estou com você. Segundo o pilar que ele apresenta, ele diz, eu sou o teu Deus. Interessante pensar nesse conceito de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, os primeiros versículos do capítulo 41, Deus apresenta dizendo algumas coisas bem interessantes. Primeiro, no verso 1, ele diz que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Ele traz dizendo, escuta, vamos fazer um encontro aqui com as nações, elas vão trazer as suas defesas porque eu vou julgar. Isso é brilhante, porque Deus está dizendo, eu sou Deus. Significa que sou eu que continuo julgando todas as coisas. Sou eu que continuo fazendo ou trazendo a decisão do que é bom e do que é ruim, do que é bem e do que é mal. Porque sou eu quem aprovo ou sou eu quem reprovo. Eu sou o seu Deus. Segunda coisa que o próprio texto diz, ele diz que tudo está sob o controle de Deus. Ele diz no versos 2 e 3, quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, que sou eu mesmo com os últimos. Ele diz, tudo continua sob o meu controle. Eu não só julgo tudo, como nada saiu da minha vontade. Como tudo continua dentro dos meus planos, como tudo tem obedecido às minhas ordens. Eu estive com o primeiro e também serei aquele que estará com os últimos. E por fim, no verso 8 e 9, ele diz que ele escolhe um povo para chamar de seu. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Deus está dizendo que ele continua julgando todas as coisas, porque nada saiu do controle dele, e ele está criando um povo que é chamado por ele de meu povo. Ou seja, quando ele está dizendo, eu sou Deus, ele está trazendo para si esse conceito. Ele traz para si a verdade absoluta de que ele continua sendo quem diz o que é certo e errado. Ele continua sendo aquele que todas as coisas obedecem, e ele continua sendo aquele que está cuidando do seu próprio povo. Eu sou o seu Deus, por isso, não tema, não tenha medo de coisa alguma. Terceiro pilar, ele apresenta dizendo, eu o fortalecerei. Eu já tenho um tempo que eu tenho feito cross
training, né, que é um exercício pesado. O Juan gosta de tênis, gosta de natação, mas ele deve ir uma vez por mês para essas coisas. Depois vai fazer massagem para poder colocar a musculatura no lugar, porque se cansou muito desse tênis que ele jogou uma vez no mês, ou dessa natação que ele fez uma vez no semestre, mas isso cansa muito o Juan, então ele precisa fazer esse exercício aí depois de massagem e de tudo mais. Eu não, eu tenho feito exercício pesado todos os dias. E eu tenho aprendido uma coisa, que para você fazer o músculo crescer, na idade que eu estou, inclusive, dá trabalho. Tem que fazer muitas repetições com muito peso. Dá trabalho. Se eu quero ser mais forte, eu vou ter que me empenhar muito para poder obter essa musculatura. E ainda assim, existem alguns suplementos que ajudam, né? Você vai tomar um whey protein pós-treino, porque ele ajuda a fazer com que a musculatura apareça. Deus está dizendo o seguinte, escuta, na sua vida sou eu que vou fortalecê-lo. Sou eu que vou fazer esses músculos espirituais surgirem em você. Sou eu que vou fazer você se tornar cada vez mais forte, capaz de enfrentar essa situação. Um quarto pilar, ele diz, eu o ajudarei. Comecei dizendo no começo da mensagem que eu tenho um cachorro, um Schnauzer. Ele é pequenininho, chama iPod. Mas o iPod ele é muito medroso e a reação quando ele sente medo é atacar. Ele não se esconde, ele ataca, ele quer morder todo mundo. Então quando você está na rua, se ele se sente ameaçado por alguém, ele vai partir para cima. Ele quando vai para o veterinário, ele detesta o veterinário. Ele ama o banho e a tosa, mas ele detesta o veterinário. Então, quando a gente leva o iPod para o veterinário, tem que pôr focinheira, segurar para caramba, dar um trabalho. Eu saio lá suando, de nervoso com aquela situação, porque ele se transforma quando ele está acuado e ele sente medo. Ele ataca o veterinário, auxiliar e assim por diante. Recentemente, ele teve 16 cálculos renais e precisou ser operado. E a minha preocupação foi, a gente deu lá a anestesia, ele apagou, ele foi operado. Mas depois a gente vai ter que tirar esses pontos. Como é que a gente vai tirar esses pontos? Ele vai acabar com tudo, a gente não vai conseguir. Tanto é que em casa, eu e a Dani até tentei tirar uma vez, mas não dava. Liguei para a veterinária e ela, muito sábia, disse, olha, vamos tentar um sedativozinho, quem sabe ele chega mais relaxado. A gente deu o sedativo e ele chegou lá mais macho do que nunca. E a gente tentou e põe a focinheira, não deixava, ele se batia muito. Até que ela teve uma ideia, ela disse, ele gosta muito do banho e tosa. Pegou o iPod, levou para o banho e tosa, colocou na maquinha lá na mesa onde ele toma o banho, depois é escovado. Pegou a escova de penteá-lo e começou a pentear o bigode, cara, começou a pentear o bigode do iPod, ele deitou de barriga para cima, ela tirou todos os pontos, ainda trouxe o iPod no braço, feliz da vida, solto, e nós fomos embora. A inteligência de, numa situação difícil, encontrar um caminho que facilite enfrentar aquela situação, que ajudou o iPod a enfrentar aquela situação. Deus está dizendo, você está passando por uma situação difícil, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E o quinto e último pilar, eu o segurarei. Brilhante esse último. Lembro de uma vez, eu trabalhava na Igreja Batista do Morumbi, e havia lá um pastor chamado Kiko, que fazia aconselhamento, e ele tinha uma alta formação em aconselhamento, e ele me pegou para participar de um aconselhamento dele. E naquele caso, era algo de um jovem que tinha explosões assim de raiva e destruía tudo e passava às vezes dias nessas explosões. E ele se trancava no quarto dele e destruía o quarto inteiro. Era um negócio... E ele ia contando e o clima estava ficando pesado porque ele trazia tanta angústia na história que ele contava que ele e parece que ele ia se afundando naquela cadeira. Eu também ia me afundando porque o clima era pesado, a história era pesada. E ele disse que num dia, num acesso de fúria dele, ele bate a porta dele e entra um dos líderes da igreja.
E ele disse que quando aquele líder entrou, ele deu um suspiro e disse, ele era um homem de Deus. E ele começou a conversar comigo. E a partir daquele dia, a minha vida começou a ser transformada. E eu fiquei ouvindo aquela história e dizendo, no meio de uma crise violenta, Deus não desamparou aquele jovem. Deus mandou alguém para segurá-lo na mão e ajudá-lo a passar por toda aquela tempestade. Deus está dizendo, eu vou te segurar. 5 pilares. Eu estou com você. Eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o ajudarei. E eu o segurarei. Deus está dizendo que essa é a responsabilidade. 5 pilares que nos dão o sustento para não ter medo de coisa alguma. Não temer. Não temer. Se a gente pode recapitular o que a gente falou agora, o texto diz, não tema, não tenha medo. E dá os 5 pilares para que isso possa acontecer. Eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei. Voltando ao início da nossa conversa, nós temos uma situação, nós temos um pensamento, um diálogo conosco mesmo, e aí reações que são as emoções e as ações. Esse diálogo, o pensar, ele vasculha um banco de dados que me faz interpretar aquela situação. E quando eu vasculho com este banco de dados, significa que eu vou interpretar de acordo com aquilo. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se renovar pela transformação da nossa mente. A mente tem que ser diferente. Ela tem que começar a pensar de forma diferente. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 13 que quando ele era menino, ele falava como menino, ele pensava como menino, ele raciocinava como menino. Mas agora que ele se tornou homem, ele deixou para trás as coisas de menino. Significa que não dá mais para a gente que é cristão, sério, comprometido com Deus, buscar um banco de dados que não sejam as informações dadas por Deus. Significa que a partir de agora, numa situação que eu vou ter que enfrentar, em vez de lembrar as experiências que eu vivi, eu posso buscar um banco de dados que vai dizer, essa situação é difícil, eu estou lutando para ver se eu devo ou não fazer por causa das consequências, mas eu entendi que Deus tem ou quer que eu faça. Então, não tem a ver com isso aqui, eu vou buscar numa outra fonte de dados. Deus está dizendo que Ele está comigo. Deus está dizendo que Ele é o meu Deus. Deus está dizendo que Ele vai me fortalecer. Deus está dizendo que Ele vai me ajudar. Deus está dizendo que Ele vai me segurar. Portanto, eu posso ir em frente, sem problema algum, porque Deus continua sendo o Deus que me dá todo o subsídio para eu não temer e não ter medo. Por isso, quero terminar te desafiando. Não temas, não temas. Lembra do Salmo 57? Quando Davi está numa caverna, escondido do rei Saul, e talvez na cabeça dele, ele poderia buscar um banco de dados que dizia, você tem que ter medo, o cara é o rei, ele é o poderoso, ele vai atrás de você, ele já conquistou um monte de nações, quem é você comparado com essas nações todas? Você vai ser morto mesmo e ele vai infernizar a sua vida. Mas ele resolveu buscar uma outra fonte de dados, um outro banco de dados. E ele escreve o Salmo 57 dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo, eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu Ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Que você seja como Davi, que no meio de toda a crise, em vez de ficar escondido na caverna, paralisado, ele clamou ao Deus Altíssimo, o Deus que por ele tudo executa, tudo executa.
que você vá em frente. Enfrente os seus medos, porque você não está sozinho. Porque você tem um Deus que está com você. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. E Ele vai te segurar pela mão. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. No calor desse lugar, no calor desse lugar, no calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes, e o que Ele diz? Palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar,
eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que Deus, que palavra, que momento especial. Espero que Deus tenha falado ao seu coração assim como também falou o meu. E eu espero que você coloque tudo isso em prática na sua vida e que você possa vivenciar cada dia um nível a mais do teu relacionamento com Deus. Se você está nos visitando, está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, aqui tem um número de WhatsApp, esse é o número da nossa família, da nossa igreja. Manda uma mensagem e vai ser um grande privilégio e prazer poder te responder, iniciar uma caminhada com você, porque nós somos uma família e nós queremos ser uma família para você. Nós queremos que você faça parte dessa grande família chamada PIBBH, Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela sua disposição, por ter passado esse tempo conosco. Foi algo maravilhoso, um grande privilégio. Eu quero aproveitar e te pedir um favor. Deixa aqui o seu joinha, que você possa assinar o nosso canal e compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Deixa Deus te usar para levar essa palavra de esperança a muitas famílias, a muitas casas nesse período de crise. E a minha palavra para você é que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso e uma semana também na presença do Senhor. E a gente se vê em breve. Um grande abraço.